Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais o Evangelho no Lar. Agradecemos a presença. Antes da nossa prece inicial, faço aviso que a nossa sessão está sendo gravada para postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Mais além, não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom. Mas é necessário considerar o que você faz, o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora lepidamente é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Prece inicial, Rubem. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados espíritos da luz, aos nossos guias espirituais para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Rubem. Que vamos ler? Rosinha, você? Se quiser, você já tem alguma coisa escolhida?
Eu já selecionei aqui, mas tudo bem. Não, pode ir. É a Rosinha. O Livro dos Espíritos, Sonambulismo, questão 425. O Livro dos Espíritos, questão 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicar? É um estado de independência do espírito mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Nota de Kardec. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Agora não, filho. Não, filho, agora não. Filho. Esse estado se apresenta aí principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas. Ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebem perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que então, também em repouso, só experimenta do que lhe é transmitido sensações confusas e frequentemente desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores. Facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conserva a memória, mais das vezes, não têm sentido. Digo, a mais das vezes porque também sucede serem a consequência da lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro uma espécie de intuição do futuro. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Fred, eles fazem uma abordagem aí que o espírito se desprende, né, do, do sonambúlico, eu creio que seja essa denominação. Mas eu creio que os guardiães, né, os espíritos protetores, eu creio que acompanham esses seres aí nesse estado, né, em que eles se encontram. Porque senão ele poderia até causar algum crime dentro da sua casa, sem que soubesse o que aconteceu, né, posteriormente. É bem complexa essa situação. Eu creio que talvez tenha que se haver aí um estudo mais aprofundado do que realmente causa. Deve ser um efeito físico, eu creio, não é? Mas nós temos os espíritos guias, né? Nossos guias espirituais que estão sempre apostos, né? Para salvaguardar esses nossos irmãos aí que têm essa síndrome, né? Creio eu. E espero que assim seja. Obrigado, irmão.
O Fred, Diga. só comentar uma coisa. Quando eu era criança, eu era sonâmbula. E a minha mãe falou que várias pessoas também da família eram, né? E, inclusive tinha meu tio, irmão da minha mãe, que ele saía de casa e ia para a beirada do rio que eles moravam, perto, para a beirada do rio, próximo da casa deles, né? E aí tinham que ficar vigiando ele, que ficavam com medo dele cair dentro do rio, né? E naquele estado sonambúlico, morrer ali, né? Então, todo mundo ficava muito preocupado, tinha que ficar vigiando ele, porque falava que não podia acordar, né? Eu não saía de dentro de casa, eu sempre ficava dentro de casa mesmo. E ficavam me vigiando também. E às vezes eu deitava no chão, enfiava debaixo de cama, me escondia. E acordava lá onde que eu estava, sabe? Não estava entendendo nada, né, do que tinha acontecido. Aí, de repente, aquilo desapareceu, sabe? Assim, não tem uma explicação, né? Ninguém conseguiu explicar. Agora, a minha dúvida é: o sonambulismo tem a ver com o desenvolvimento da mediunidade? É um afloramento, assim, vamos dizer, da mediunidade? Se confunde com isso? Eu fiquei nessa dúvida. Obrigada, senhor. Rosângela, eu não sei dizer, tá? Vou continuar lendo para ver o que nos é esclarecido aqui. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. 428. Qual é a causa da clarividência sonambúlica? Já o dissemos, é a alma que vê. 429. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa? Frequentemente ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc., porque, achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que lhe seja possível ver sem auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar de órgãos. Se, porém, o deixasseis livres, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Ou seja, né, ainda que o sonâmbulo, né, esteja de olhos fechados, né, ele vê com os olhos do espírito, né, da alma. Então, por isso que muitos, né, fazem procedimentos complexos, né, abre a geladeira, corta alguma coisa, come, né? 430. Pois que a sua clarividência é de sua alma ou do seu espírito? Porque o sonâmbulo não vê tudo e tantas vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que não deva saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Ou seja, a cada um segundo o seu grau de adiantamento, né? E aqui os espíritos já nos falam, né, que a faculdade sonambúlica ela tem um fim útil e sério, né? Vamos continuar. 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? Como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam.
porque por demasiado imperfeito seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Quem é afinal um sonâmbulo? Espíritos como nós e que se encontram encarnados na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga e ele volve, retorna à obscuridade, né? Então, pelo que a gente está lendo, né, a faculdade sonambúlica, ela promove, né, um acesso daquele espírito às suas vivências e conhecimentos passados, né? Porque imagine que nós reencarnássemos, né, com todas as qualidades que já desenvolvemos. Isso pode não ser interessante para essa vida, né? Então, muitas das nossas qualidades, as nossas potencialidades, os nossos conhecimentos, vêm como se fossem tamponados, né? Como, né, um arquivo que a gente não tem acesso. Aí nos diz Kardec, mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhe transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa duplação é às vezes patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga ou proíbe-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo, sem se importarem com a verdade. Como se explica a visão à distância de certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá no sonambulismo. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado, de uma e outra. Há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que tem o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. 435. Pode o sonâmbulo ver outros espíritos? A maioria deles os vê muito, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e falam supor que têm diante da vista seres terrenos. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor, parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos. Tomam por corpos reais os corpos aparentes, com que mesmo os espíritos se lhe apresentam. 436. O sonâmbulo que vê à distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo, ou do que está a sua alma? Por que essa pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo. 437. Posto que o que se dá dos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha sua alma,
muitas vezes bem distante do seu invólucro, do seu corpo? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se presa pelo laço que os liga, e que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. 438. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito. Como bom ou mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, nós percebemos que, né, a questão do sonâmbulo, do sonambulismo, é um estado em que a alma se encontra mais desperta, né, em relação ao corpo, porque o nosso corpo, né, ele embota, né, ele meio que sufoca as nossas percepções espirituais, né, porque como os espíritos não cansam de nos dizer, os nossos órgãos são grosseiros, né, no sentido, a nossa percepção é pequena em relação ao mundo espiritual. E quando a pessoa está em estado de sonambulismo, é como se a alma dela estivesse desperta. Mas ele acaba não se lembrando depois, né, do que vivenciou. A não ser quando existe uma finalidade útil, né? Com relação a você, Roseli, né, a gente sabe que quando a gente é criança, né, pelo menos até os 7 anos, nós estamos mais para o lado do plano espiritual do que do plano material, né? Que a nossa encarnação se consolida aos 7 anos. Então, né, é possível que, né, o sonambulismo denote uma mediunidade? Sim, é possível, né? Mas pode ser que tenha sido só por essa parte da sua vida, né? Você continua com episódios de sonambulismo? Não, mas eu fui até uns 11 anos. Dos 7, mais ou menos, quando eu mudei lá para Carapicuíba, até os 11 anos. E o meu sobrinho também, que é especial, também é sonâmbulo. Agora, depois de adulto, ele não é também. Ele era mais na fase de criança também, mais novo. Eu fico pensando assim, será que é uma função hereditária? Porque o que eu sempre estudo essa parte do sonambulismo e fico na dúvida, porque esses episódios que a gente tinha de sonambulismo não tinha, assim, uma função prática, né? Vamos dizer assim. Então, eu às vezes chorava, ou enfiava debaixo de uma cama, e ficava lá escondida, pegava alguma coisa assim para carregar no meio da casa. Então não tem uma função assim, né? Aí eu fico pensando se dentro desse estudo da espiritualidade, o sonambulismo é o mesmo que a gente considera sonambulismo desses episódios da gente quando criança, entendeu? Ou são chamados da mesma forma, mas são coisas diferenciadas, né? Porque aí está falando muito da função, né, do sonambulismo, que teria alguma coisa para você se distanciar ali do corpo, né? Ou não levar o corpo junto, mas o espírito se manifestar. Aí eu fico meio confusa com isso. Toda vez que eu estudo essa parte do sonambulismo, eu fico assim na dúvida.
Talvez seja, né, acredito que Eurípides Barçanufo, né, tenha sido sonâmbulo, né, porque ele tinha grandes capacidades da alma, né, ele conseguia se desligar do local que o corpo dele estava, né, e praticamente se materializar em outro, né. Então, eu acredito que seja esse mesmo mecanismo. Agora, né, com relação a esses episódios de criança, talvez seja, né, um acerto entre o corpo físico, o corpo espiritual, né, um ajuste, alguma coisa assim, que como você falou, pelo menos perceptivelmente, né, não havia uma utilidade nisso, né? Acredito que seja isso. Rubem? O que se depreende é que as pessoas sonâmbulas, elas são protegidas. Eu nunca ouvi falar de algum aí ter sido que consegue galgar a rua, né? Consegue abrir a porta e perambular pelas vias, tenha morrido atropelado ou coisa desse gênero. E também o fato deles não se recordarem do que aconteceu nesse interregno, né? Esse período que ele esteve, vamos dizer, em tese separado do corpo, né? O espírito. Mas talvez esse efeito seja similar ao dos médiums de efeito físico, não, Fred? Que eles dão passagem, né, para a manifestação de outro espírito e depois a maior parte deles não se recorda do que aconteceu naquele momento, naqueles instantes em que ocorreu esse fenômeno, né, espiritual, né, que é muito difícil de se decifrar, né, porque nós somos muito limitados para alcançar, né, esse entendimento, né. Mas uma coisa é certa, eles são protegidos. E se eles são protegidos, é que tem uma finalidade, essa faculdade. Eu creio que seja uma faculdade mediúnica, o sonambulismo. E tanto que ela tem um prazo de validade, como a nossa querida Roseli falou. O que não é o caso do médium de efeito físico, médium clarividente, clareaudiente, que tem uma outra finalidade, né? Uma outra vocação, digamos assim. É o que eu acredito que eu posso contribuir no momento. É muito complexo. É uma boa explicação, Rubem. Eu acho que, e assim, né? Se tudo tem uma utilidade, né? Nada é por acaso, nada é esmo, né? Há alguma finalidade prática no que aconteceu com a Roseli, embora a gente não consiga compreender, e também no livro dos Espíritos não deu para extrair, né, qual seria essa finalidade. Mas, enfim, os Espíritos não cansam de nos dizer que muitas coisas ainda vão nos escapar, né? Nós não vamos entender muitas coisas porque não estamos preparados, enfim. É isso. Gostaria de convidar todos. Quer falar mais uma coisa, Rubem? Sim, Fred. Eu creio o seguinte, que quando nós dormirmos, né, é saber que a maior parte de nós desprendemos, né? E vamos, de acordo com a nossa evolução, para vários pontos do universo, centros, né, de estudos aí que estão instalados em várias partes aqui desse quadrante da galáxia, né? Mas, e outros, têm uma forma de manifestação diferente. Eu creio que uma dessas manifestações é a sonambúlica, não é? Que, de uma certa forma, o espírito está desprendido desses irmãos. E também está em viagem, só que há algum efeito físico que faz com que ele se levante, né? E faça algumas atividades corriqueiras da vida, né? Inclusive
né, se alimentar, ou sair fora de casa, ou abrir a porta né, dos outros quartos, verificar a situação que são os parentes, né? É interessante, é algo, como eu disse, de uma complexidade que está fora, talvez, da nossa compreensão. Você vê que mesmo as explicações dos nossos mentores, elas não são assim muito específicas, né? Elas são ambíguas, né? Que talvez até para eles seja difícil de fazer uma explicação mais científica desse fenômeno. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rubem. Vamos então elevar nossos pensamentos a Jesus, fazer as vibrações por todos aqueles que estão em dificuldades, inicialmente os nossos irmãos desencanados, em sofrimento, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como Fred, a Verena, a Gabriele, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos esses irmãos sejam amparados. E suas famílias também. Que suas famílias possam ser consoladas. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento. Aqueles que sofreram com os flagelos destruidores, terremotos, deslizamentos de terra, inundações, que eles sejam amparados materialmente, espiritualmente também. E que possamos vibrar pelos nossos irmãos que sofrem das influenciações espirituais, que sofrem das influenciações espirituais, que estão com as ideias suicidas, que todos eles sejam amparados, bem como seus obsessores, que são os seus inimigos espirituais. Vibremos também pelos nossos governantes, por todos os homens e mulheres que detêm o poder na Terra, que possam restabelecer e manter a paz no planeta, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. E que agora possamos vibrar por aquelas pessoas que nos vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vierem ao nosso pensamento sejam amparados. Que possamos pedir, muito além de coisas e situações mais favoráveis, o amparo moral e espiritual para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, agora e sempre, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários, constantes, para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos, igualmente, que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Uma boa noite a todos.
Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Boa noite, gente. Deus abençoe a todos. Até quarta no nosso Evangelho em Inglês. Amém. Boa noite.